Lembra aí daquele tempo que você chegava e ele ia abrir a porta do carro para você? Aleluia. Vou pensar assim, né? Eu já tô com 43, fiz quinta-feira. Glória a Deus. Tô jovem. 43. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gente, vamos orar em nome de Jesus. Por eles, amém? Pastor Rogério, vem aqui na frente se orar também. Vamos agradecer a Deus pela vida deles, amém? Glória a Deus. A irmã dela também, vem aqui na frente. Vamos orar por eles. Em nome de Jesus, né? É uma honra, né? Não vai chorar aí não, hein? Fica emocionada, não. Ela riu o tempo todo. Glória a Deus. Vamos estender as mãos para eles. Estenda as mãos para cá, igreja. Diga, Senhor Jesus, te exaltamos, te glorificamos pela vida dos teus servos e pela jornada deles na tua presença, por tudo que o Senhor tem feito por eles, pelos filhos, pelos netos, em nome de Jesus, pela geração deles, como está escrito no Salmo 112, nós cremos nessa palavra, e ela é fiel, e ela é verdadeira, e ela supre as necessidades deles todos os dias, em glória por Cristo Jesus. E que Deus abençoe, dê muitos anos de vida, muita felicidade, muita paz, em nome de Jesus. Amém? Parabéns pra você nessa data. Que Deus abençoe essa união grandemente, como disse a irmã Júlia, né? Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a vida de vocês, amém? Parabéns, Jurema, parabéns. Quer dizer alguma palavra, sua irmã? Não, mas não é para levar para casa não, Jurema. O Reginaldo e Jurema é uma bênção, eles dois. Eu acompanho esses anos todos que a minha irmã casou em 86, eu casei em 87. E sabemos aqui quem é casado, que o convívio a dois não é fácil, mas devemos nos apaixonar pelos nossos cônjuges todos os dias. É por isso que muitos casados estão juntos por longe. Imagina eu olhar 17 anos. Eu me apaixono por ele hoje com 61. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que amar o nosso cônjuge, todos os defeitos e qualidades. Você não fica. Defeito, então a gente tem que amar o nosso cônjuge, por isso que eles estão junto, eu estou junto, o pastor está junto, e outros casais aí, a irmã que vai fazer 40 anos. É assim mesmo, temos que nos apaixonar pelo nosso esposo, Vanessa e Miguel. Fez rica e abundantemente, amém? Nunca falte o óleo sobre a cabeça de vocês. Glória a Deus. Gente, nós vamos falar sobre o voto de Jacó, sobre a família abençoada, amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas antes, eu quero falar de uma passagem interessante aqui, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 10, a partir do versículo 21 até o 23.
Deus abençoou Abraão, Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó. Jacó afirmou a aliança dele com Deus. Está em Gênesis 28, quando ele fez um voto. A partir do versículo 21 aí, fala de Êxodo, fala de Moisés. Moisés também estava na benção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus até quando apareceu para ele, falou, eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Vamos ler ali. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Qual a terra, gente? Do Egito, fala, cidade do Egito. Trevas. Olha só. Que se apalpáveis, ficaram... Moisés cortou a luz deles. Você sabia que naquela época cortava a luz também? É. Moisés cortou a luz deles. Passa para o 22. As trevas eram tão fortes que eles ficaram... Lá pelo versículo 23 nós vamos ver a resposta. Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito. Por quantos dias, gente? 3 dias sem luz. Não tinha nem a luz do dia, não. E não tinha luz, lamparina, nada disso em casa, que o vento assoprava. Naquela época tinha o quê? Candeeiro. Mas não adiantava. Tochas apagava, porque a ordem era trevas. 23. Não viu um ao outro. Podia estar vestido de branco que não via. Não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3. Por isso que você ouve falar aí da cadeirinha do pensamento. Eu falar, põe fulano na cadeirinha do pensamento que ele muda. Então, olha ali. Ficaram sentados 3 dias de castigo. Porque Deus mandou Moisés ir lá e tirar o povo, a herança de Deus do Egito, e eles não quiseram obedecer. Então, quando a pessoa não obedece, de alguma forma ele vai sofrer um dano. Porque Deus não brinca com a verdade. Ele é verdadeiro e de eternidade em eternidade. Mas todos os filhos de Israel tinham o que, gente? Tinha luz em suas habitações. Os filhos de Deus tinham, e os filhos das trevas estavam nas trevas mesmo, total. E então nós vemos aqui como Deus tem poder para operar e como Ele dá poder ao homem para exercer. Eu quero dizer para vocês, a visão de Jacó, o voto de Jacó, ele prosperou todas as famílias da terra através do voto dele, quem segue. E essa história ali das 10 pragas que Deus mandou ao Egito, porque o faraó primeiro morreu, da época de José. Então entrou um faraó que era muito mau e tomou tudo que era dos crentes. Tomou toda a riqueza que era de Abraão, que era de Isaac, que era de Jacó. Jacó foi super rico na época dele. José, nem se fala, né? E então ficou tudo retido. Mas a palavra de Deus diz que há uma transferência de riquezas. Falem comigo, a transferência de riqueza. E quando você faz tudo para Deus, Deus faz tudo por você. Essa é a verdade. E é muito forte isso, é muito interessante. Quando você der o seu melhor para Deus, Deus vai dar o melhor dele para você.
Isso não tem como discutir. E ele vai fazer por você o que não fez por ninguém quando você fizer para Deus aquilo que ninguém fez. Como nós vimos na palavra de Deus que o Salomão, ele fez um sacrifício para Deus de 1000 bois. 1000 bois. Foi o maior derramamento de sangue. Na mesma noite, Deus apareceu para ele e disse para ele: Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Porque ele deu para Deus o que ninguém dava. As pessoas davam cabrito. É igual aquelas pessoas que dão uma oferta de R$2 amassada. Tem igreja aí que ainda vive isso ainda vai cantando, mas o chão só dá se a gente plantar. Se a gente não plantar, o chão não dá. E a mentalidade de Jacó era muito aberta, a mente dele. E é que os cristãos nos dias de hoje precisam abrir a sua mente. Precisa. Para ter uma visão, ser um visionário, deixar uma herança para os seus filhos, que está lá no livro de Provérbios. Provérbios 22:13. Porque hoje, gente, nós não somos mais escravos. Coloca aí Moisés 22:13, por favor. Prestem bem atenção. Vocês são inteligentes. Vocês são imagem e semelhança de Deus. Nós somos. Amém? Fala aí pro seu irmão. Fala, você é imagem e semelhança de Deus. Você ouviu o que você falou? Você prestou atenção? Você é imagem e semelhança de Deus. Olha lá. Eita, não é isso aí não. É 13:22 então, vai. Vamos ver se é 13:22. Aquilo ali está falando para os preguiçosos. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Você vê que a riqueza do Egito, ela saiu toda com Moisés. Egito ficou falido, que era o maior, era o país mais rico por causa de José, por causa do pai dele, Jacó, por causa de Isaac, por causa de Abraão. Mas aqueles patriarcas faleceram. Então Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito e com toda a riqueza. Aquela herança foi transferida, é o que está escrito ali. Ó. O homem de bem deixa uma herança aos seus filhos. E os filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Quem é o pecador, pastor? Todo mundo é pecador. Mas ele está falando daquela pessoa que não obedece. Deus só tem compromisso com a palavra dele, gente. Não adianta as pessoas saírem para um lado, saírem para o outro, que de Deus ninguém foge, ninguém esconde. Vamos lá para o livro de Gênesis 28, por favor. Gênesis 28. A partir do versículo 13. Eis que o Senhor estava... Jacó teve um sonho, certo? E eis que o Senhor estava em cima dela. De quê? Da escada. Que ele pegou a pedra, colocou para o travesseiro. Ele estava no deserto, não tinha nada. E disse... Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua
Descendência. Nós somos descendentes, nós somos herdeiros, porque nós estamos servindo o Deus vivo. Amém? E o nome de Jacó, gente, ele foi até mudado para Israel. Passa para o versículo próximo. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, todas. Todos aqueles que temem. 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Você sabia que tem muita gente que está dentro da igreja do Senhor Jesus e não sabe que Deus está na igreja? Não sabe que Deus está na vida dele? Não sabe que Deus está operando e ele não está vendo? Vamos para o 17. Temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é esta terra, não há outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. 18. E então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, ó. Por que é bom o culto nesse horário da manhã? As primeiras horas do dia você já está apresentando para Deus. Às vezes na sua casa você não dá para você fazer isso. Mas aqui você consegue. Diga glória a Deus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, ó, e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. 19. E chamou o nome daquele lugar Betel. Betel quer dizer casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. 20. Jacó fez o que, gente? Fez um voto a quem? A Deus. Olha lá. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo. Primeira coisa, Deus é com ele. Deus tem que ir com você. Tudo que você for fazer, Deus tem que estar com você. Primeiro você tem que consultar Deus. Por que Davi vencia todas as guerras? Antes ele consultava Deus. E tem pessoas que querem fazer pela capacidade dela, pelo que ela acha que ela sabe. Por isso que teve uma porção quebrando a cara no dia a dia. A pessoa pensa que está bem de manhã, de noite já não está. Pensa que está bem no início da semana, mas não termina a semana bem. Por quê? Porque falta isso aí, ó. Aliança com Deus. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar, a primeira coisa é guardar. Dar livramento. Me guardar nesta viagem. Você vai viajar, você conversa com Deus, você pede a Deus para dirigir o carro que você vai, o avião que você vai pegar, o barco que você vai viajar. Tem gente que na hora do almoço não agradece a Deus. Na hora de dormir não agradece a Deus. Não jejua, não santifica, não mortifica a carne. E quer que a benção venha. Não dizima, não oferta. Está longe de tudo. Está na igreja, só está na igreja. Mas na igreja a porta está aberta, até um cachorro entra, né? É ou não é? Entra. Poucos dias eu estava fazendo culto na igreja nossa lá.
Chegou um casal lá, o cachorro deles entrou correndo na frente, deitou debaixo do banco onde eles sentaram. Por quê? Porque a porta estava aberta. Agora, servir a Deus, irmão, é rasgar o coração, é renunciar. Quem bebia não bebe mais, bebida alcoólica. Quem jogava não joga mais. Quem roubava não rouba mais. Quem prostituía não prostitui mais. Quem bebia bebida alcoólica não bebe mais, porque os bêbados não herdarão o reino do céu. E tem gente que não tem nem unha de fazer raspadinha. Você tem que deixar o mundo para trás. Porque quem não deixa o mundo para trás não anda para frente. Fica preso no passado, as coisas velhas. E olha só o que ele faz. E fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, ó, me der pão, porque não tinha nada para comer. Me der pão para comer. Veste, ele só tinha uma muda de roupa. Veste para vestir. Versículo 21. E eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor, ó, me será por Deus. Olha como é que é lindo. E dá paz para ele voltar, segurança para ir e para voltar. E tornar a casa do pai dele, porque o nome de Jacó é aquele que agarra. Mas tem tradução que diz que ele era ludibriador, enganador, suplantador. O cara era perigoso. E ele, o irmão, ele ganhou a bênção através de um prato de lentilha. O irmão dele chegou com muita fome e ele falou para o irmão dele falou, estou morrendo de fome. Ele falou assim, ó, por isso que tem essa frase, as pessoas falam, estou morrendo de fome. Já ouviu falar alguém dizer isso? Nunca deve dizer, que é perigoso até morrer de fome. E aí, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com Jacó. Toda a glória pertence a Deus. Sabe o que aconteceu com Jacó? Jacó teve que fugir porque a mãe dele falou assim, ó, vai lá, pega a roupa do seu irmão, que ele é caçador, ele foi caçar. Coloca no seu braço as vestes dele, peludo, e vai até lá receber a bênção. Eu vou matar um cabrito, fazer um guisado, você vai lá e recebe a bênção. Ele foi. Chegou perto do pai dele, falou, pai, já trouxe a caça que o senhor pediu. Ele falou, a caça hoje, você voltou depressa? Ele falou, a caça veio ao meu encontro. Aí matou, fez o cabrito para ele sopar, levou. O velho falou, deixa eu ver se é Esaú mesmo. Aí apalpou, falou, as vestes é de Esaú, mas essa voz é de Jacó. E Jacó ficou sério, não falou nada mais. E ele abençoou. Quando Esaú chegou com um guisado para o pai dele falou, já me alimentei, já dei a benção para você. Ele falou, não foi para mim, porque eu trouxe agora. Então foi para o teu irmão mais novo. Mas a palavra de Deus já tinha dito que o mais novo serviria o mais velho. E então, perdoa ele? Ele disse, perdoa. A mãe falou, você perdoa? Perdoa. Ele foi lá e falou para o pai dele, vou matar ele. Quando falou, vou matar ele, a mãe dele falou assim, ó, foge. Vai para Paran, Aram, e lá você habita lá, na casa do seu tio Labão, e fica lá. E ele foi. E na casa de Labão, ele trabalhou para Labão, pela filha de Labão. E na hora de casar, Labão enganou ele, porque é aquela colheita. Aí você só colhe aquilo que você planta. Não adianta. Se você planta arroz, você vai colher arroz. Não espera colher feijão, amendoim, trigo, que não vai ser arroz. Como ele plantou tudo errado, o que veio? A colheita veio pesada para ele. Trabalhou 10 vezes, o sogro dele roubava o salário dele, mudava o salário. Ainda se morresse uma ovelha,
Ele tinha que pagar. Mas um dia Deus apareceu para ele por causa desse voto. Deus apareceu para ele e mudou a história dele. E eu vou dizer para vocês, Deus está pronto para mudar a história de todos. Diga glória a Deus. Agora vamos ver ali no versículo 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o... Darei o quê, gente? Dízimo. Amém? Abraão foi dizimista, Jacó foi dizimista. E Malaquias ensinou sobre o dízimo. Jesus nunca foi contra o dízimo. E Jesus falou muito até em dinheiro. Quando aquela viúva colocou as 2 moedas, que era o que ela tinha. Tá quase a mesma situação de Jacó. Ela só tinha 2 moedas. Jacó só tinha o azeite. E ela pegou e deu as 2 moedas. E outras pessoas vieram e colocaram malote. E Deus chamou os discípulos e falou, olha, ela deu mais que todos eles. E os discípulos olhavam e disseram, como? Porque ela deu daquilo que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha, que era 2 moedas. E eles davam o resto. Porque tem gente que faz assim, primeiro paga a Casa Bahia, primeiro paga não sei o quê, paga a fatura daqui, dali, de lá, para depois, se sobrar, ele vai dar para Deus. Aí quer que Deus abençoe, Deus não vai abençoar. Porque Deus não volta atrás, a palavra dele é fiel e é verdadeira, e ele também, diga glória a Deus. E ele ama aquele que dá com alegria. Então ali foi feito um voto e ele diz, certamente te darei o dízimo. Aqui Gênesis 28. Gênesis 28. Agora presta atenção. Lá no livro de Gênesis 31, versículo 13. Gênesis 31, 13. Jacó fez o voto, foi para a casa do sogro dele, Deus fez ele prosperar. E ele prosperou muito. Isso. Quando ele estava muito próspero, Deus apareceu para ele. Falou, Jacó, lembra de mim do voto que você fez lá em Betel? Olha lá, ele fala ali, ó. Eu sou o Deus de Betel, lembra? De onde tens ungido uma coluna, quer dizer, uma pedra, que até a gente tinha uma aqui, tem uma ali, representando uma coluna onde me fizeste um voto. Olha lá, quantos votos que ele fez? Um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela, aonde? Betel. E ele pegou a mulher, pegou os filhos, muito rico, muito próspero. Ele voltou. Jacó voltou. Antes dele voltar, o nome dele tinha que mudar, porque para a prosperidade permanecer, você não pode ter o nome de mentiroso, ludibriador, enganador. Então Deus mudou o nome dele para Israel. A nação de Israel é super abençoada. Começa aqui. Olha para quem chegou pobre, gente. Capítulo 32 de Gênesis. Olha para quem chegou pobre. Ele com medo ainda do irmão dele. Começa aí no versículo 12. 32, 12. Vamos lendo. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como areia. Lembra do voto que Deus apareceu na escada lá e falou para ele em sonho?
A palavra de Deus diz, no livro de Salmos 127, versículo 2, que enquanto os seus amados dormem, ele prospera eles. Aleluia! E a prosperidade veio quando ele estava dormindo. Porque se Deus não edificar a casa, em vão edifica os trabalhadores. Vamos ver ali. E tu disseste, certamente te farei bem. Farei a tua descendência como a areia do mar, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Veja o 13. Passou dali aquela noite e tomou do que lhe veio a sua mão um presente para seu irmão Esaú. Olha para quem não tinha nada. Olha o presente que ele vai dar. Só ovelha, ele deu 300. Ó. 300. Cabrito, ele deu 200 de uma vez. Vamos ver. Passa para o 14. 200 cabras. Ele mandou de presente para o irmão dele. Para o irmão dele, para agradar o irmão dele, para o irmão dele deixar ele em paz. Isso foi uma sabedoria que Deus deu a ele. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros. Olha só. E sem contar 11 filhos que a esposa dele, Raquel, teve o último no caminho, que chamava Benjamim. E porque ela roubou os ídolos do pai dela, nós mostramos aqui já em outra pregação. E então Jacó falou assim, olha, quem roubou esses ídolos, morra. Aí quem morreu? Ela estava tendo filho lá e morreu. Logo em seguida ela morreu. Teve um filho e morreu. Porque ela tinha roubado os deuses. E ele era contra isso. Por isso que Deus abençoava ele, que ele queria servir o Deus do pai dele. Qual era o Deus do pai dele? O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Passa para o versículo 16, por favor. E deu na mão de seus servos cada rebanho à parte e disse a seus servos, passai adiante de mim e ponde no espaço entre rebanhos e rebanho. Porque 200 ovelhas é muita coisa. Põe na frente. Depois põe 200 cabritas. Dá 300 ovelhas, 200 cabritas. Sem contar, jumentos. E adiante de mim, entre os rebanhos. Vamos ver aqui mais. 17. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és e para onde vais e de quem são estes diante de ti? 18. Então dirás, são de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Com todos aqueles presentes, e a multidão de homens que ia com Jacó, que trabalhava para Jacó, sem contar 11 filhos, 3 mulheres. Era coisa ainda. E as riquezas? Devia estar quando aqui quase na cidade só de carroça, de coisa. Porque com quem Jacó fez o voto, irmão, presta atenção no que eu vou dizer agora. É o Deus do ouro e da prata. O seu dízimo mexe com o ouro e com a prata. O Todo-Poderoso. Porque Deus deu para o homem, as aves do céu, marinho, os peixes do mar, bovino, deu os bois, os animais, os vegetais, mas o minério ele não deu. Ele falou, meu é o ouro, minha é a prata. Como é que é forte? Então,
Se dele é o ouro, dele é a prata, ele abençoa com coisas grandes, não é com coisa pequena. Não é com bijuteria, aquelas amarelas que com poucos dias fica preto. Não é com cobre, não é com bronze. Amém? Então, por isso que Jacó voltou com toda essa riqueza. Em Israel, diz que os táxis são Mercedes. E não são o próprio povo de Israel que trabalha. Eles têm empregados trabalhando para eles, por causa da benção de Jacó. E Deus hoje fala com a gente: se quiseres ouvir a minha palavra, tem até um hino aí que o Nani Azevedo fez: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, onde estiver, onde eu colocar a planta dos meus pés. Gente, já tomou posse. Então, eu quero dizer para vocês, Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito. Aí Moisés chega para Faraó e diz assim: Faraó, eu vim buscar o povo de Deus, porque o meu Deus, o Deus dos meus pais, mandou tirar o povo do Egito e levar com ele. Ele falou assim: quem é esse Deus? Ele tem rosto, ele tem cara? Ele disse: olha, ele mandou dizer para você que eu sou o que sou. Aleluia. E não precisa cara, não precisa rosto. Ele é. E Faraó começou a desafiar. Teve um período que Faraó chamou ele e falou assim: Moisés, depois das 10 pragas, ele chamou Moisés e disse assim: Moisés, pega esse povo, sai daqui com esse povo, leva tudo. Por que ele fez isso, irmãos? Porque ele sentiu o peso, ele sentiu a responsabilidade, e ele viu que se ele não deixasse o povo sair, a tendência das coisas era piorar para ele, por causa do voto que Jacó fez a Deus. Fala assim: o voto tem valor. O meu dízimo tem valor. A minha oferta tem valor. Nós vamos ver lá no capítulo 10, versículo 25 de Gênesis. Coloca lá. Gênesis não, Êxodo. Êxodo 10, 25 em diante. Faraó falando para ele: você não vai levar as ovelhas, você não vai levar as mulheres, as crianças, você não vai levar as riquezas. E ele falou: vou levar tudo, não vou deixar nenhuma unha. Sabe lá o que é isso? Tamanho de uma unha? Hein? Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios, holocausto, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Veja o 26. Versículo 26. E também o nosso gado. Moisés já falava nosso. Ó, autoridade. Nosso gado. E há de ir conosco. E nenhuma o quê? Nenhuma unha vou deixar para trás. Então, irmãos, isso é muito importante. E o povo começou a receber. Diga: eu também recebo as minhas bênçãos. Ficará porque havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor nosso Deus. Então eu quero dizer para vocês, Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer abrir a porta do céu, a janela do céu. E eles tomaram tudo que eles queriam. Por quê? Estavam pela palavra. E Deus mostrou para Moisés, dizendo assim: Moisés,
Você vai falar com esse povo que vai chover pão do céu. Êxodo 16, 14. Não, 16, 4. Êxodo 16, 4. Coloca ela para nós, por favor. Êxodo 16, está pondo na tela ali. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha lá. E então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Você sabia que teve gente que ele falou que era para colher cada dia? A gente já aprendeu a oração do Pai Nosso, pão nosso de cada dia nos dá hoje, amanhã não pertence a gente? Então, eles pegaram e guardaram para o outro dia. Aí quando abri, era bicho para todo lado. Então eu quero dizer para vocês, quanto mais obedecer, mais rápido a vitória vem. Quanto mais você andar na presença de Deus, mais rápido a bênção vem sobre você. E quando o negócio está apertado, que é para você semear. Se você está com fartura, mas quanto mais você tiver no aperto, mais rápido você semeia, mais rápido vem a colheita para sua vida. A viúva de Serepta, lá no capítulo 13, capítulo 17 de Reis, 1 Reis 17. 1 Reis 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. 1 Reis 17, versículo 13. Elias disse, não temas. Ela falou que estava pegando 2 cavacos de lenha para fazer um bolo de farinha para ela comer e morrer. Ela e o filho. Elias disse, não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, fazei dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-me aqui. Trazei-mo aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Vai para 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela, quem falou? Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e obedeceu e fez. Veja o 15. Trouxe para ele o bolo da farinha. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ele e sua casa por muitos dias. Sabe quantos foram esses muitos dias? 3 anos e meio. Passa para o 16. Vamos observar bastante ali. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Gente, é hora das pessoas serem prósperas, tomar posse da bênção de vocês, em nome de Jesus. E é por aqui, é nesse caminho que nós vamos trilhar, que nós vamos ver a glória de Deus. Nós estamos passando esse carnê para as pessoas ajudarem com R$100, quem ainda não pegou, puder pegar, e quem já pegou, ajuda a gente em nome de Jesus, porque nós temos compromissos para cumprir. Nós vamos ver o certificado daqui, CNPJ daqui, da igreja daqui, e é 1.300 que a mulher já pediu de início, a contadora.
Então, 1.300 a gente tem que estar lá. Se você hoje pode fazer um Pix, você faz. Quem está me ouvindo, diga amém. Você semeia uma semente, você às vezes está precisando de dinheiro na sua casa, vai lá e faz um voto de R$100, você vai ver como é que Deus vai abençoar você. Para Deus suprir as necessidades, Deus não te pede nada que Ele não tenha te dado. E Ele quer prosperar cada pessoa aqui, quer que o melhor de Deus esteja na sua casa. Então, rasgue o seu coração. Essa semana a gente vai levar lá para despachante. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar agora. Vamos agradecer a Deus. E se alguém quiser pegar o carnê, é para você ajudar com R$112. Em nome de Jesus. E quando esse carnê entrar na sua casa, a provisão divina vai entrar. É só você obedecer. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, manifesta agora a tua grandeza, a tua soberania, porque a fé que nós temos no Senhor, fala, a fé que nós temos no Senhor é uma fé sobrenatural, não é uma fé natural, não é uma fé de desistência, mas é uma fé de perseverança, é uma fé de bênção sem medida, é uma fé de transferência de riqueza, porque está escrito na palavra de Deus que o povo saiu com ouro, com prata, não tinha ninguém doente, no Salmo 105, versículo 37. Então, Salmo 105, 37. E Deus proveu para todo aquele povo que saiu do Egito. Deus quer prover hoje para você, para sua família, para sua casa. Não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros falam. Se falam o contrário, se não concordam, senão isso é problema deles. Você vai ver a vida dos outros mudando e a dele continuando do mesmo jeito, porque Deus é aquele que abençoa aquele que abençoa. Ele disse para Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não sou eu que estou falando, está escrito na palavra de Deus. E aqui nós não queremos que ninguém seja abençoado. Então o povo é amaldiçoado, o povo não é amaldiçoado, o povo é abençoado para a glória de Deus. Diga, eu creio nessa palavra, porque ela é fiel e é verdadeira. Digam glória a Deus. Fala, minha semana vai ser maravilhosa. Vem aqui receber unção em nome de Jesus.